É uma alegria muito grande podermos retornar aqui à igreja e podermos compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus nesta manhã sábado. Normalmente a gente tem assumido o púlpito para falar sobre saúde, né? Mas hoje eu vou fugir um pouco a regra. E hoje nós vamos conversar sobre um outro assunto, que eu acho que é muito importante para cada um de nós nesta manhã. Convido você a abrir a Bíblia, no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, né? Todos nós já conhecemos esses versos, mas seria oportuno que nós lêssemos juntos o que está escrito aí. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe em Deus, eles também em mim. A casa do meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu voltaria aqui, ou preparar os lugares. Quando eu for e nos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estiver vós também. Amém. Muito bem. Eu gostaria que vocês tivessem esses 3 versos em mente, tá bom? Guarde bem esses 3 versos que nós acabamos de ler na mente de vocês. Bom, no dia 3 de setembro de 1989, ou seja, no dia 3 desse mês, completou 35 anos. Às 9h43 da manhã, decolou de São Paulo um avião da Varig com destino a Belém, a cidade de Belém, no Pará. No dia 3 de setembro de 1989, ou seja, há 35 anos atrás. Esse avião, irmãos, ele faria escala em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz no Maranhão, Marabá e finalmente pousaria em Belém. A previsão para que esse avião pousasse em Belém era por volta das 18h20 daquela tarde de domingo. Portanto, ele saiu por volta de 9 da manhã de São Paulo, faria todas essas escalas e pousaria em Belém por volta das 18h20 daquele domingo, na cidade de Belém, no aeroporto de Belém. Mas o avião não pousou em Belém. Eu sei que ninguém aqui gosta, né, de falar de acidente aéreo. Tem muita gente que tem medo de voar, né? A minha esposa, por exemplo, ela tem medo. E provavelmente temos aqui no nosso meio pessoas que têm medo de voar. Mas eu quero dizer para vocês, nesta manhã, não ter medo de voar de avião. O avião é o meio de transporte mais seguro que existe para se locomover. Acidentes acontecem todos os dias e milhares de pessoas morrem de acidentes de ônibus, de carros, nas nossas estradas. A diferença é que quando acontece um acidente de avião, ele ganha muita repercussão. Ele ganha muito espaço na mídia.
E parece que o avião é um transporte o quê? É um transporte inseguro. Mas não é. Viajar de avião é o transporte mais seguro que existe na face da Terra. Avião cai, a chance de chover. Nós temos, irmãos, a tendência de pegar os nossos medos, de pegar os nossos fracassos e fazer o quê? E varrer para debaixo do tapete. E fazer de conta que eles não existem. Mas dentro da aviação, eles têm a coragem de não fazer isso. Pelo contrário, quando acontece um acidente ou um incidente de avião, eles estudam a exaustão, justamente para corrigir os erros. E por esse motivo é que viajar de avião é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida. Por quê? Porque viajar de avião é um meio de locomoção mais seguro que existe na face da Terra. Muito bem. Esse voo da Vale 254, que partiu de São Paulo com destino a Belém no Pará, ele deveria fazer escala em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Imperatriz e Marabá. E depois ele deveria rumar-se em direção a Belém. Às 17 horas, 17h05 mais ou menos, esse avião decolou de Marabá para o último trecho da viagem, mas não chegou a Belém. Então, às 17 horas, esse avião saiu de Marabá e ele deveria fazer um percurso de mais ou menos 45 a 50 minutos de Marabá até Belém. Esse era o percurso e o último percurso que ele deveria fazer. Mas ele não chegou em Belém. O que aconteceu? Quando o piloto e o copiloto embarcou em Belém, ou melhor, em Marabá, eles receberam o plano de voo. Eles receberam o plano de voo e eles deveriam colocar no equipamento do avião aquele plano de voo. Aquele plano de voo era o plano que deveria ser usado por eles para eles navegarem de Marabá até Belém. E a rota era 0270. Prestem atenção. A rota era 027.0. Ele, o comandante Garcês, ele deveria ignorar o último zero, mas ele ignorou o primeiro zero. Ou seja, 0270. Ele deveria ignorar o último zero, mas ele fez o contrário. Sabe o que ele fez? Ele digitou no equipamento do avião, ignorando o primeiro zero. E a rota agora ficou, em vez de 027, ficou 270. Para você entender melhor essa situação, eu vou pedir que projete ali para mim, por favor. Projete ali primeiro slide aí, por favor. Vocês vão entender. São só 2 slides. Primeiro slide. Aí está.
Qual é a situação? Aqui está Marabá, né? Lá está Belém, quase no ponto zero da bússola. Isso aqui é uma bússola, né? Ele deveria ir naquela direção, 0,27. O que ele fez? Ele ignorou o zero e colocou na rota 270. E sabe o que aconteceu? O avião tomou uma outra direção. O avião seguiu uma outra rota. Aí vocês entendem que o avião, ao invés de ir para Belém, ele foi por nada. Ele se afundou dentro da mata amazônica. Ele mergulhou na selva amazônica. E depois de voar por um certo tempo, 35 minutos já de voo, o comandante Garcês, ele pede autorização para a Torre de Belém para poder descer. E a Torre de Belém autorizou. E ele começou a baixar de altitude, começou a baixar o avião, preparando para o pouso na cidade de Belém. Mas o comandante Garcês, ele não estava enxergando nada. Quando ele começou a baixar o avião, era para ele já, a uma certa altura, ver as luzes da cidade. Mas ele não viu nada. Ele não enxergou nada. Então ele retorna a conversa com a Torre de Belém e pergunta: está acontecendo um blackout aí na cidade de Belém? Porque eu não estou enxergando nada. E a Torre de Belém responde para ele e diz para ele: não, aqui está tudo normal. As luzes estão todas acesas, está tudo normal. Como está tudo normal se eu não estou enxergando nada? Naquela hora, o comandante Garcês percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada. Qual deveria, queridos irmãos, ter sido a atitude daquele homem quando ele percebeu que alguma coisa estava errada? A primeira atitude dele deveria ser pedir ajuda. Ele já estava se comunicando com a Torre de Belém, então ele poderia ter pedido ajuda para aquelas pessoas que estavam ali no comando da torre em Belém. Naquela época, meus queridos, não existia o sistema de radares que existe hoje. O próprio aeroporto de Belém não tinha um radar chamado varredura de aproximação. Mas mesmo sem ter esse equipamento, ele não pediu ajuda. Ele não pediu ajuda. Naquela hora, o copiloto chamado Nelson Ziegler pegou o plano de aproximação do aeroporto e percebeu que no plano de aproximação a rota era 0,27. Ele olhou para o equipamento do avião e ele percebeu que no equipamento do avião estava digitado a rota 270. Então ele chama o comandante Garcês e diz para o comandante Garcês: comandante, nós erramos. Nós digitamos a rota errada. Sabe o que o comandante fez? O comandante fez assim: silêncio. Está tudo sendo gravado. Vamos voltar um pouquinho antes.
há mais ou menos uns 15 dias antes, o comandante Garcês, pilotando fazendo uma manobra de uma aeronave no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele bateu com uma das asas dessa aeronave numa escada no aeroporto no Rio de Janeiro. E por esse motivo ele recebeu uma advertência. E pensa-se que, com medo de ser demitido por ter digitado a rota errada naquele voo que ele estava participando naquele momento, ele agora se dirige ao copiloto e diz para ele: silêncio, silêncio, tudo está sendo ele não pediu ajuda, mas ele tinha uma segunda opção. No painel do avião existe um dispositivo, um botão chamado contra-proa. Esse dispositivo, se ele acionasse esse dispositivo, o avião faria sozinho o retorno. E voltaria para o ponto A. Ou seja, se você sai do ponto A e vai para o ponto B e você não encontra o ponto B, você volta para o ponto A, porque o ponto A está lá. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele desligou todos os dispositivos da aeronave. Ele desligou todos eles. Foi isso que ele fez. Com essa atitude, ele foi cada vez mais para dentro da selva amazônica. Em vez de ir para Belém, norte, ele foi para o sul. Coloque aí para mim, por favor, o próximo slide. Vocês vão ver. Próximo slide, vocês vão ver. Aí está. A rota dele era o quê? Norte. E agora ele começou o quê? Ele começou a descer para o sul, embrenhando cada vez mais dentro da selva amazônica. Região terrível de voar. Você não tem nenhum ponto de referência visual. E depois de 3 horas e meia de voo, totalmente às cegas, acabou o combustível e o avião caiu no meio da floresta. Na gravação da Caixa Preta, o comandante Garcês, ele fala sobre o problema na bússola, fala sobre os últimos 15 minutos de voo dessa aeronave, ele fala sobre um pouso de emergência e finalmente ele disse para todos os que estavam dentro do avião, para que eles tivessem esperança, que todos tivessem um bom final. Não foi fácil para quem ouviu e não foi fácil para quem falou. O Departamento de Aviação Civil, ao expedir o laudo, disse o seguinte, escreveu o seguinte: que os flertes foram abaixados até a posição 2 da velocidade da aeronave, próximo ao limite de stall. Limite de stall é a velocidade mínima que o avião precisa para se sustentar voando. A descida foi realizada no escuro, com faróis apagados. Os primeiros impactos ocorreram com árvores com cerca de 30 metros de altura. No impacto houve uma grande desaceleração, ocasionada
irreparável, ocasionando perda irreparável no avião. Dentre os 54 ocupantes que estavam no avião naquela ocasião, 17 faleceram, aliás, 12 faleceram na hora, 17 ficaram gravemente feridos e 25 tiveram ferimentos leves. A aeronave foi encontrada a 1.100 quilômetros de distância de Beirute. Sobrou só o corpo do avião. E dentro do avião, uma cena de horror, de destruição. Das 109 poltronas, somente 7 permaneceram no lugar. Porque as outras, com o impacto do avião, com a desaceleração do avião, elas foram jogadas para frente e amontoaram-se todas lá na frente. Somente 7 permaneceram no lugar. Quando o avião parou, havia um amontoado de passageiros feridos, mortos e vivos, presos nas ferragens do avião. Quando a equipe de busca chegou ao local, o comandante Garcês foi considerado como um herói. Realmente ele foi um herói, porque ele conseguiu fazer o pouso que pouquíssimos pilotos conseguiriam fazer. Ele era jovem, 32 anos. Ele estava vindo da Força Aérea Brasileira, era uma pessoa treinada, uma pessoa com habilidades. E ele conseguiu fazer esse pouso num ambiente totalmente inóspito, às cegas, e conseguiu salvar a maioria das pessoas que estavam dentro da aeronave. Mas à medida que os fatos foram vindo à tona ou revelados, apesar do ato de bravura daquele homem, houve falhas muito grandes. Garcês, juntamente com Ziller, foram condenados a 4 anos de prisão e tiveram o brevet, ou a carteira de piloto de avião caçados. O que descobriu é que o ambiente dentro da cabine, entre piloto e copiloto, não era bom. O convívio entre eles não era nada saudável. Garcês errou ao digitar a rota errada, mas ele não foi condenado exatamente por cometer esse erro. Por quê? Porque exatamente naquela ocasião a Varig começou a fazer grandes voos internacionais com grandes aeronaves, e a Varig precisava ter um padrão de voo para esses voos internacionais. E eles criaram esse padrão de 4 dígitos. Eles padronizaram esses 4 dígitos para voos internacionais, mas não era para voos nacionais. Mas como eles padronizaram, acabou pegando para todos os voos da empresa. Só para vocês terem uma ideia, o Departamento de Aviação Civil pegou esse plano de voo da Varig e levou e colocou na mão de vários pilotos, inclusive fora do Brasil, em Amsterdã, onde existe uma das escolas mais importantes de pilotagem do mundo. E vários pilotos cometeram o mesmo erro que Garcês cometeu. Ignoraram o primeiro zero. Isso foi uma falha,
que outros pilotos, inclusive da própria Varig, acabaram cometendo. Mas não foi essa falha que levou ao desastre. Não foi essa falha que levou aquele avião ao desastre. O que levou aquele avião ao desastre foi o quê? Segundo Ziller, o copiloto, foi a arrogância do comandante. Eu não estou aqui, irmãos, para julgar Garcês e nem Ziller, porque esse acidente aconteceu há mais de 35 anos atrás. 35 anos e 3, 4 dias. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que naquele momento ele deveria o quê? Ter pedido ajuda. Ele podia ter pedido ajuda para as aeronaves que estavam voando naquela região, naquela ocasião. Se ele tivesse pedido ajuda, mesmo com o sistema simples de comunicação, aquelas aeronaves poderiam ajudar aquele homem a encontrar um caminho correto, um caminho de volta para um aeroporto ali próximo, para ele poder pousar com segurança. Ele podia reconhecer que ele estava perdido, mas ele não reconheceu. O que ele fez? Ele tentou encontrar o caminho sozinho. E tentando encontrar o caminho sozinho, ele foi o quê? Ele foi afundando cada vez mais na selva amazônica, ficando cada vez mais distante da cidade de Belém. Quando eu vi essa história, irmãos, eu entendi que essa é a situação que eu e você vivemos com frequência. Nós temos um destino. Nós temos um destino. Você sabe qual é o seu destino. Você sabe aonde você está chegando. Nós lemos na palavra de Deus, na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. O próprio Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Nós estamos numa viagem, irmãos. Nós entramos numa embarcação, mas de vez em quando nós o quê? Nós erramos o alvo e saímos do caminho. Vemos pessoas nos chamando, tentando desviar a nossa atenção, e muitas vezes nós saímos da rota. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã que nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, nós temos duas questões que podem nos ajudar a nos colocar de volta no caminho. A frase que normalmente nós ouvimos é: eu sei o que eu estou fazendo. É isso? Às vezes nós falamos para Deus: eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes alguém chega para nos orientar e nós falamos: eu sei o que eu estou fazendo. Mas será que nós sabemos mesmo o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós não sabemos, irmãos. E pelo fato de não sabermos o que nós estamos fazendo, e não buscarmos orientação na palavra de Deus e no Espírito de Profecia, nós estamos cada vez nos afundando no buraco, nos afundando na selva amazônica desse mundo e perdendo a rota certa. Não existe nada pior que destrói a vida de uma pessoa do que a arrogância, a autossuficiência. Se aquele piloto tivesse pedido ajuda, se aquele marido tivesse pedido ajuda antes de trair a esposa, se aquela pessoa tivesse pedido ajuda antes de roubar, se aquela namorada tivesse pedido ajuda antes de se engravidar do marido, se aquele jovem, se aquela tivesse pedido ajuda antes de fumar maconha, de beber uma bebida alcoólica, talvez não se enganasse, não passasse a viver o que muitos estão vivendo nos dias de hoje. Até quando, irmãos, nós vamos continuar
nos autoacidentando. Por causa da nossa autossuficiência, eu sei o que eu estou fazendo. Quem manda é o meu coração. Até quando nós vamos continuar com essa arrogância? Pela incapacidade de reconhecer que nós não somos tão bons como nós pensamos. Se nós continuarmos assim, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Quantos acidentes, quantas dores, quantas perdas poderiam ser evitadas se tão somente buscássemos a ajuda de Deus e até mesmo de alguém. Quantos choros desnecessários. Nós podemos extrair algumas lições dessa história que eu acabei de contar para vocês. O comandante Garcês, ele errou, mas nós também erramos. Os piores desastres na vida, irmãos, não acontecem porque tomamos rotas erradas na nossa vida. Os piores desastres na vida acontecem por quê? Porque nós não pedimos ajuda. Nós não reconhecemos que nós estamos errados. Deus sabe o que é melhor para nós. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu vou ler para vocês, não precisam vocês lerem, eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que Ele pensa de nós. E Deus tem pensamentos positivos a nosso respeito. Deus quer coisas boas para nós. Isso tudo está escrito na sua palavra. Mas o que acontece com a gente? Nós ignoramos a palavra de Deus. Pela nossa autossuficiência, pela nossa arrogância, nós ignoramos os conselhos de Deus e seguimos os nossos caminhos. Jeremias 29, 11. A Bíblia diz, irmão, maldito o homem que confia no homem. Depois do acidente, um repórter chegou e perguntou para o copiloto Nelson Ziller qual foi o maior erro dele. E ele disse: o meu maior erro foi ter confiado no piloto. Pode deixar seu seguro. Queridos, maldito, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos a tendência de aceitar tudo o que o outro fala, tudo o que o outro escreve. Nós temos a tendência de valorizar as coisas desse mundo e desprezar a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós somos humanos, nós somos falhos. Ninguém é dono da verdade, o único dono da verdade é Deus. Precisamos aprender a questionar as pessoas e questioná-la à luz da palavra de Deus, porque a única verdade que existe nesse mundo é a palavra de Deus. Hoje, como no passado, irmãos, nós temos um plano de voo nas nossas mãos. Hoje, como no passado, o piloto e o copiloto recebem um plano de voo. E se um digita diferente do outro, a rota, o avião não sai do lugar. Nós temos hoje, irmãos, a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: ela está traçando para nós a rota. E nós deveríamos nos apegar à palavra de Deus, às lições da palavra de Deus, e não sair do lugar enquanto a palavra de Deus não falar. Vai em frente. O copiloto Ziller
ele copiou a rota do comandante Garcês. E por isso é que ele errou. Ele acreditava que o comandante Garcês sabia o que estava fazendo. Mas na realidade, tanto um como o outro erraram. Naquele avião, irmãos, tinha um passageiro chamado Marcos, jovem. Ele estava sentado nos últimos bancos da aeronave. E pouco antes de proceder à descida, o comandante Garcês avisou pelo sistema de comunicação da aeronave e disse: olha, todos vocês deverão pegar a sua identidade, colocar no bolso, pegar um travesseiro, afivelar, né, o cinto de segurança, colocar um travesseiro nos joelhos e inclinar a cabeça e colocar a cabeça em cima desse travesseiro entre os joelhos. Era uma medida de segurança, de proteção. Exatamente quando o avião já estava quase descendo, esse rapaz chamado Marcos, ele percebeu que a sua identidade não estava no bolso. E ele tirou o cinto, desafivelou o cinto e levantou para pegar. A sua prima, que estava sentada do seu lado, disse para ele: Marcos, não faça isso, o avião já está descendo. Ele disse: mas o piloto disse para colocar a identidade no bolso. A comissária que estava sentada lá na frente, ao perceber aquilo ali, ela falou pelo rádio e disse para ele: moço, senta, porque o avião está em processo de descida. Ele disse: não, mas o comandante mandou colocar a identidade no bolso. E exatamente nesse momento aconteceu o primeiro impacto, e Marcos foi lançado com uma velocidade muito grande até a frente do avião. Bateu a cabeça na porta do avião e estourou a cabeça, estourou o crânio. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na vida, Marcos, ele morreu mesmo fazendo a coisa certa. Ele estava fazendo a coisa certa. Mas mesmo fazendo a coisa certa, aquela não era a hora de fazer a coisa certa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na vida existem duas coisas que vocês precisam, que nós precisamos levar para a nossa vida: a importante e a essencial. Existem coisas que são importantes na nossa vida, mas não são o quê? Essenciais. O essencial para Marcos naquele momento era o quê? Que ele estivesse assentado com o cinto afivelado. A sua prima, que estava sentada do lado dele, sobreviveu. E Marcos morreu. Portanto, queridos, Salomão disse: há tempo para tudo debaixo desse sol. Às vezes, mesmo fazendo as coisas certas, na hora errada, nós corremos o risco de perdermos a salvação. E o diabo é astuto. O diabo é astuto. Ele procura pegar as coisas certas, mesmo as coisas certas, e ele dá uma roupagem nessas coisas certas. Ele coloca um colorido diferente nessas coisas certas, e acaba nos levando o quê? Nos levando para o buraco da perdição. Mas dentro desse avião, com isso eu estou terminando, tinha um outro passageiro. E o nome desse outro passageiro era Epaminondas. Epaminondas era um passageiro que costumava fazer essa viagem. Ele morava aqui em São Paulo e ele costumava fazer essa viagem frequentemente. Ele era um engenheiro. E ele gostava de observar a natureza. Ele gostava, ele conhecia já a rota.
Ele gostava de observar a natureza. E quando o avião decolou, ele gostava de observar as cachoeiras do trajeto de Marabá até Belém. Quando o avião decolou de Marabá, Marcos começou a ler, Epaminondas começou a olhar e começou a observar que não tinha cachoeira. Aí ele colocou a mão no bolso e pegou uma bússolazinha dessa bem simplesinha. E ele percebeu que o avião estava indo numa rota errada, diferente. Ele foi, apertou a campainha e a comissária, uma das aeromoças, veio, se aproximou dele e disse: olha, tem alguma coisa errada, esse avião não está indo para o lugar certo. E a moça foi e falou: mas como que não está indo para o lugar certo? Eu falei: eu estou olhando aqui na bússola. Ela disse: moça, a moça disse para ele: moço, o senhor quer comparar essa bússolazinha que o senhor tem aí com todos os equipamentos que tem lá na cabine? O piloto sabe o que está fazendo. E essa frase ele ouviu pelo menos 5 vezes nessa manhã. O piloto sabe o que ele está fazendo. E Marcos e Epaminondas ficou desesperado. E ele começou a avisar o pessoal: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ele não estava vendo as cachoeiras. Num determinado momento da viagem, queridos, quando as coisas já estavam assim perdendo o controle, os comissários começaram a servir para o pessoal que estava ali dentro do avião bebidas caras, vodkas, uísque. E Marcos, sentado lá atrás, ele não bebeu. Ele não bebeu. Porque Marcos sabia a rota, ele sabia o caminho, ele sabia o destino que ele queria chegar a alcançar. Ele não bebeu. Ele queria ficar sóbrio e ele ficou sóbrio. Quando o avião caiu na selva, Marcos foi um dos que sobreviveu. Ele estava sentado na última cadeira do avião, uma das últimas, das 7 que não, Epaminondas, das 7 que não arrancaram, Epaminondas estava sentado numa delas. Ele ajudou a socorrer as pessoas. E ele, depois de socorrer as pessoas, ele e mais 3 pessoas se empregou na mata. Procurou uma fazenda e chegou nessa fazenda por meio de um radioamador. Ele conseguiu trazer socorro para poder ajudar aqueles que estavam ali, feridos e vivos. Eu quero dizer para vocês, nesta aonde nós queremos chegar? Aonde você quer chegar? O diabo tem feito de tudo para desviar a nossa visão do céu. Tudo. Tudo que você puder imaginar, ele está fazendo para desviar a sua atenção do céu. Inclusive usando coisas certas, coisas boas. Ele desvirtua essas coisas para tirar o nosso tempo da comunhão com Deus. É bom ou não é? Sair com a família e passear. É bom, é importante. Mas antes de sair para passear com a família, o essencial é você o quê? Ler a palavra de Deus. Estar em comunhão com Deus. Muitas vezes nós damos importância às coisas desse mundo e esquecemos daquilo que é essencial para a nossa salvação.
Portanto, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção. E quero dizer para você nesta manhã: que o diabo, ele age de forma astuciosa. Ele é astuto. E ele não quer perder você. Ele não quer nos perder. Ele vai fazer de tudo para nos levar para a perdição eterna. Mas eu quero ler para você o último texto da Bíblia, 1 Tessalonicenses. Abre aí. Agora eu quero que vocês leiam comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E com isso aqui nós encerramos. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição. Como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora vamos ler o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis o quê? Nas trevas. Irmãos, nós não estamos nas trevas. Nós temos a palavra de Deus, é uma bússola. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. E olha o que diz mais aqui: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Queridos, nós não somos filhos da noite, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Amém. E temos a Bíblia para nos orientar. Amém. Eu pergunto: o que fazer diante de uma situação dessa? Vamos continuar a viver no pecado? Se o meu povo, que se clama pelo meu nome, orar, jejuar e se humilhar, o que Deus promete? Ouvir. A nossa terra é uma aeronave. Ela está viajando. Nós estamos dentro dessa aeronave, nos rumando rumo aos céus. Se Jesus não viesse, se Jesus não vier, nós mesmos destruiremos essa terra. Porque nós estamos acabando com tudo. Mas graças a Deus que Jesus vai vir. Amém. E Ele vai vir e vai recolher os seus filhos, as suas filhas. Ele vai vir para nos levar para ir morar com Ele na eternidade. E nesse dia, esse Jesus que prometeu sarar o seu povo, curar o seu povo, Ele vai fazer isso. E que nós possamos estar entre os remidos, que seremos salvos com Jesus voltar. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esses momentos que passamos aqui, por essa história e pelas lições da Tua Palavra, que podemos extrair para a nossa vida, no nosso dia a dia. Que possamos viver, Senhor, a luz que conhecemos, nos preparando cada dia para nos estar contigo na eternidade. Nos abençoe, Senhor. Leva-nos em paz para casa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.